Aleluia, daquele que venceu e vive para todos sempre. Amém? Aleluia, amados, domingo é o dia da Santa Ceia do Senhor. Amém? Prepara o teu coração. Mágoa, tristeza, porfia, contenda, iras, dissensões, simulações, nada disso se nomeie entre vós. Amém? Aleluia, porque domingo é dia de comunhão. Santa Ceia é comunhão. Amém? E nós precisamos ter paz com todos os irmãos, não é? Por isso, eu sempre digo lá na sede, você gosta de falar mal das pessoas? Vou te dar uma pessoa que você pode assentar a língua que não tem problema. Fala mal do diabo. Fala mal dele, porque fala mal do teu irmão, do teu pastor, de não sei quem. Fala mal do diabo. Pode falar à vontade. Entendeu? Que a Bíblia não vai te condenar. Agora, se você falar mal do irmão, você está lascado. Aí tem que pedir perdão, não é? É muito complicado isso daí. Mas, amados, domingo é dia de Santa Ceia. Amém? Prepara o teu coração, tua vida. Aleluia, tua alma, com alegria, com disposição. Deixa a cara feia em casa. Vem tomar uma Santa Ceia. Aquela coisa. Até o irmão que está servindo fica meio receoso. Sabe se a pessoa está orando ou se ela está... Fica até com medo de oferecer a Santa Ceia. Não é? Por quê? Porque está... Então deixa a cara feia em casa. Deixa os problemas tudo para fora. Venha louvar e bendizer o Senhor. Apresentar o seu corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Que é o teu culto racional para a glória de Deus. Aleluia. Amanhã quem ministra aqui é a pastora Marisa? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Qual é o assunto de amanhã? Ansiedade. Aleluia. Você é ansioso? Fica preocupado? Sua frio? Coça muito a mão? Tem muito tique quando está esperando alguma coisa? Tá bom. Então você precisa aprender com o Senhor, não é? Problemas de ansiedade. Você vai aprender na Bíblia. Os homens de Deus que eram muito ansiosos. Muito. Mas Deus sabe tratar com a nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A pastora Elizabeth vai estar aqui na sexta-feira para o encerramento do jejum. Amém? Qual é o assunto de sexta? Medo? Ou não? Culpa? Acho que é isso, né? Ela vai escolher um aí, porque já é o último daqui. Temos culpa, temos medo, temos... vai sobrar um tema aí. Então ela vai, certamente escolhe um e vai falar com vocês. E vai ser uma grande bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? Abre a tua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso de número 1. Às vezes, quando nós começamos a olhar para a Bíblia e para a vida dos personagens da Bíblia, dos homens e mulheres que Deus escolheu para, através deles, escrever a história da humanidade, às vezes nós pensamos assim, fala, meu Deus, será que não tinha ninguém melhor? Mas na verdade, tinha muita gente bem melhor, amados. Mas a palavra do Senhor diz, não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Amém? E por que tantos homens e mulheres problemáticos? Amados, porque através da vida deles, Deus vai escrever a história e vai escrever para mim e para você. Amém? Para a gente ler e aprender como é que eles tiveram a sua performance modificada pelo Espírito do Senhor. E Deus vai também, através deles, mostrar para mim e para você a possibilidade de mudança, não é? E o poder dele, que a Bíblia diz, se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ler? Acabe fez saber a Jezebel tudo o que Elias havia feito, e como este mandou matar à espada todos os profetas. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer da tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Bérseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço.
Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali chegando, entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas pela espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse Deus: vem para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e os despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava neste vento. Depois do vento houve um terremoto, porém o Senhor não estava também no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, cobriu o seu rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada. Só eu fiquei, e agora tentam matar-me também. Então o Senhor diz: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nins, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, e a Bel-Meloá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os judeus que não se dobraram a Baal, e de toda a boca que não o beijou. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Vamos comentar algumas coisas a respeito da palavra depressão. Sabemos que depressão é um estado de tristeza profundo, o qual a pessoa que está sofrendo essa situação, ele busca algumas coisas. Ele busca o isolamento, ele perde muito ânimo, a vontade de tudo. Tem uns que se entregam extremamente ao desânimo, não é? Isso afeta a alimentação, a disposição, enfim. A depressão, ela acaba se tornando um agente inibidor muito forte do ser humano, das suas conquistas, suas realizações, suas vitórias. Enfim, a depressão rouba uma parte da vida da pessoa, tirando dela, amados, o desejo de realização. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso e depois nós vamos orar. E nós estamos bem aí atrás de Elias, né? Nós vamos fazer esse tratado aí dessa leitura de Elias. Mas para acompanhar aqui o raciocínio, né, do jejum, do estudo, eu vou ler algumas coisas para os amados. Amados, segundo a perspectiva bíblica, nós temos assim, ó, Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Sendo assim, quando é aplicada, é a melhor terapia para o ser humano. Então vejam bem, o que a palavra faz em nós, ela penetra até a divisão da alma e do espírito.
Meu Deus, mas eu não entendo isso. O que significa o espírito e a alma divididos? Amados, é no sentido de busca. A alma é o agente espiritual que está em mim, que busca as coisas exteriores aqui do dia a dia. O espírito é o agente que está em mim, vejam bem, e que busca as coisas de Deus e traz para dentro do meu ser. E a alma também. As funções são essas. A comunicação de Deus, na verdade é assim, ó, o Espírito do Senhor, ele comunica com o meu espírito a respeito da salvação, e não com a alma. Por quê? Porque com a alma se comunicam as deformações. Então vejam que eu tenho dentro de mim alma e espírito. E quando eu vou atentar para isso, eu tenho que ir lá no livro de Gênesis. Como é que se deu isso? De onde se criou, de onde veio? Não é? Criou Deus o homem do pó da terra, fez o corpo, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, não é? No grego pneuma, o sopro de vida, e o homem, vejam bem, ó, tornou-se alma vivente. Por quê? Porque ele tinha agora o que era de Deus, dentro de um corpo físico, tirado aqui, né, desse planeta, e que também precisaria de algo para se comunicar com este planeta, das coisas que estão à nossa volta. O nosso espírito, ele tem dificuldade disso. O homem espiritual é assim, ó, por isso que a Bíblia fala, olha, que existem 3 tipos de mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então vejam bem que são coisas ligadas ao corpo e também à vida espiritual. A morte física todos nós conhecemos, não é? Tem que enterrar a pessoa. A morte espiritual não. A morte espiritual é o espírito que se deixou de comunicar com Deus. Ele não tem mais a comunicação com Deus, mas ele vai buscar uma comunicação espiritual, e isso vem através da alma, aonde a pessoa quer uma ligação espiritual. Então ela vai atrás de tudo aquilo que lhe oferecem. A alma, por sua vez, vai buscar naquilo que ela vê, naquilo que ela pode sentir, né, nas emoções. Então as pessoas vão através das figuras, através das imagens, através daquilo, não é, que ela pode enxergar, pode ver e até mesmo tocar. E o espírito, ele quer Deus, porque ele veio de Deus e ele volta para Deus, não é? O corpo vai para o pó, porque do pó veio, mas o espírito eu requererei. Então o espírito do ser humano, ele sente essa responsabilidade e ele quer a Deus, mas a sua alma não colabora e não coopera com nada. Não coopera com nada. Por isso que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E o que significa isso? Significa que a alma unida ao espírito vamos louvar e buscar as coisas que são de Deus. Servimos ao Senhor. A alma unida ao espírito, nós queremos as coisas de Deus. Leitura da Bíblia, oração, santificação. Não queremos as coisas erradas, fugimos da aparência do mal. Queremos apresentar o nosso corpo, olha, vejam bem, ó, no sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o cultuar ao Senhor. Queremos cantar para o Senhor, temos disposição para as coisas de Deus. Quando a alma está separada do espírito, ou seja, ela não está ligada ao espírito, o ser humano quer o baile, a prostituição, a mentira, o engodo, o engano, as coisas deste mundo. Então por aí você vê os efeitos. A palavra de Deus, e na alma, amados, vem todo tipo de parafernália. É lá. Os dardos inflamados do maligno, que nós, não é, nos defendemos através da fé, que a Bíblia fala que é um escudo poderoso para apagar os dardos inflamados do maligno, não é, vai tudo para a nossa alma. E o diabo, amados, ele é expert em trabalhar essa área da nossa vida.
Ah, mas eu sou um crente batizado com o Espírito Santo, sou batizado nas águas, tenho tantos anos de crente. Graças a Deus, você vai para o céu. Mas viver a plenitude daqui tem que ter uma alma curada. Amém? Tem que ter uma alma curada. Isso para viver a plenitude aqui. Mas senão, nós vamos viver uma vida muitas vezes tribulosa, uma vida irritante, irritados e aquela coisa toda. Aí vamos ficar como o profeta do Senhor. Olha, Senhor, passou a cega, findou o verão e cadê a salvação? Não é? Vai dizer como o profeta, olha, sabe o que é a vida? A vida é como a flor no campo. Nasce, floresce, sai a flor, vem a sua glória. Mas sopra nela o vento, cai-se a flor, seca-se a árvore, foi-se a glória. Acabou a vida. O profeta chegou, o salmista chegou nessa conclusão, falou, que é isso? Não é? Salomão um dia chegou na conclusão que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas existem vaidades boas, não é isso? Existe o zelo, existe coisas maravilhosas que você tem na vida, está ligado à área da vaidade, mas não te compromete. Então, amados, nós precisamos aprendermos a dosar. E todas essas coisas para a nossa vida vêm através da nossa alma. Maus costumes, manias que nós temos, aquela situação de que não, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar, resistência está na alma, não há disposição para essas coisas. E, inclusive hoje o assunto é depressão, vai para a alma também. Vai tudo lá bater a alma, não é? Será que o salmista estava batido quando ele disse, por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus, espera nele. Por que você acha que o salmista dizia e conversava com a sua alma? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. É um puxão de orelha. É o estado do espírito consciente. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O espírito de gratidão. Amém? Por quê? Porque é Ele quem perdoa os nossos pecados e sara-nos de toda a nossa iniquidade. Então vejam que você vê muitas vezes na Bíblia a alma sendo alimentada, a alma ouvindo aquilo que é, na verdade, um exercício da nossa fé. Amém? A palavra de Deus então diz assim, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, para quê? Para fazer a ligação, para que o homem volte a buscar as coisas de Deus, receba a cura, receba a libertação. E Deus, através da vida de Elias, Deus vai fazer um trabalho, amados, maravilhoso. Então nós vamos pegar aqui, a leitura já foi feita, fica com a sua Bíbliazinha aberta aí que você vai acompanhar, talvez alguns trechinhos aí que a gente pode acabar citando aí na vida de Elias. Amém? Vamos falar assim, de alguns sintomas da depressão. A palavra depressão, ela traz assim, primeiro, o negativismo. A pessoa fica com um ponto de vista negativo para tudo. Amados, e a depressão ligada à vida do cristão, eu vou falar uma coisa para você. Tudo vira diabo. Tudo vira seta. Eu conheci um pastor que falava assim, irmão, olha, o diabo tem as costas largas. Porque tem muito crente jogando a culpa nele, ele não tem culpa não. O problema está em você. E era um pastor meio bocudo e falava mesmo. O irmão chegou para ele, eu acho que o irmão não tinha nada o que falar. Entendeu? Então eu aprendi uma coisa assim, você não tem nada o que falar? Não. Fica boca fechada, porque boca fechada não entra mosquito. O irmão saiu e eu fui junto ali com ele, estava lá assim, ele falou, pastor, queria falar um negócio pro irmão. Irmão, olha, eu sei, a igreja era tão boa, era uma igreja boa. Aí eu cheguei aqui, eu era igreja avivada. Não, mas irmão, não é, eu tô sentindo a igreja tão ruim, tão ruim. Ele falou, irmão, vai orar e pedir perdão a Deus, porque foi você que estragou a igreja. Você chegou, a igreja estava boa, agora a igreja está ruim. Você vê como que ele analisou, o cara queria, falar alguma coisa, talvez, e falou uma das maiores besteiras que eu já ouvi na minha vida. Falou assim, o irmão veio aqui, a igreja era boa e agora a igreja está ruim, a culpa é do irmão, foi o irmão que estragou a igreja. Mas o irmão vai jejuar, orar, Eu não vejo o irmão aqui nas reuniões de oração, eu não vejo o irmão quando os irmãos oram aí, também eu não vejo o irmão com o olho fechado, a igreja está ruim mesmo.
Tá ruim mesmo, porque ela só quer as coisas de Deus. Eu vejo um monte de gente falando de língua estranha, mas eu vejo o irmão não. Ele falou, irmão, a igreja tá ruim mesmo. Mas, amados, então vejam que não é? Um dos sintomas da depressão, a pessoa quando está ou a caminho ou no estado depressivo, ela é nega, tudo para ela vira diabo. Ela perde o discernimento. Ela perde o discernimento. Tudo é seta, tudo é luta, tudo é não sei o quê, tudo é não sei o quê. Amados, existe provação e luta. Qual é a diferença? Provação vem de Deus. E a luta? A luta vem o capeta que coloca. E nós precisamos aprender essas coisas. Não é assim? Não é? Então, amados, nem tudo é diabo. Existem muitas coisas que é mais problema do gambá. Qual que é o problema do gambá? É o cheiro dele. Não adianta. Gambá, onde vai, ele é o gambá. Então a gente precisa muitas vezes, né, analisarmos isso. E Deus vai falar exatamente isso com Elias. Não nessa expressão, né, que eu usei aqui agora. Mas Deus vai falar essas coisas com Elias, tá? Então vejam bem, uma visão pessimista e negativista. Desvaloriza diante da pessoa, se desvaloriza nas situações às quais se sente desafiado. Pessoa que está em depressão, amados, ela não... tudo é dificuldade para ela. Tudo é difícil. É bem ligado ao amargurado, porque a raiz de amargura já é a porta para a depressão, né? Sabia disso? A depressão não cria a raiz de amargura, mas a raiz de amargura abre uma porta para a depressão. Então, é aquele, ó, não sei, não dá, não consigo, a pessoa não tem essa disposição. Sabe muitas vezes que está errado, mas ele não tem disposição para acertar, para mudar. Quando tem alguma coisa nova, algum desafio, ele também não quer encarar. Falta-lhe o ânimo. Outro sintoma. Você vai ver aqui também de Elias. Chega a uma conclusão. Estou vivo para quê? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que eu sou? Quem sou eu? Começa a perder a identidade. Começa a não se achar mais. Olha, então isso daí também são sintomas. Quanto ao apetite, duas consequências. Perda de apetite ou o contrário. A pessoa começa a se alimentar demasiadamente, não é? Compulsivamente. São também sintomas de depressão. Amados, perturbação do sono, o cansaço físico, emocional, impressionante e lentidão nas falas e pensamentos. A pessoa quando está muito depressiva, ela não consegue ter uma resposta rápida para nada. Você conversa com ela, está aconselhando e tal, ela fica buscando, a sua mente, não é? Está tão vagarosa, está tão destreinada, que ela fica buscando. Dá a impressão muitas vezes que a pessoa até usou droga. E às vezes é um quadro de depressão, que também sem Cristo pode levar ao uso de drogas. Pode levar a outras situações, tentando consertar algo, não é, que na verdade, às vezes, não vai ser dessa forma. Difícil, a pessoa começa a sentir dificuldade. Amados, principalmente assim, ó, quer ficar deitado e no quarto escuro. Depressivo é assim, chega o domingo, oi, domingo maravilhoso, eu quero ficar aqui, não tenho vontade de levantar, não tenho ânimo para fazer um almoço, ou mesmo para almoçar, não quer nada. E na hora de ir na igreja, aí sim, já tá com a porta do inferno aberta, capeta senta na sala dele e fala, aqui não passa, nenê. E como ele não tem ânimo, entendeu, para mandar o capeta para casa dele, que é o inferno, ele fala, tudo bem, nem ligo para você, fico aqui no meu quarto, você fica aí na sala e tá tudo certo. Não é assim? Então nós vamos repreender isso em nome de Jesus. Sentimento de culpa e de indignidade. Depressivo é sempre culpado. É sempre coitado. Ai, meu Deus do céu. Não pode, está errado. Olha,
assim, ó, esse quadro, esses são sintomas que a pessoa apresenta, infelizmente. E também veio aquele sentimento assim, de indignidade, de incapacidade. Olha, eu estou aqui, mas aqui no meu lugar. Eu estou aqui, mas aqui no meu lugar. Ele é indigno daquilo. Olha, no momento que você honra a pessoa, você pode fazer de tudo para ela. Ela vai sempre achar. Um dia eu ministrei um dos pastores que congregavam conosco, hoje já não está mais conosco. Mas essa pessoa chegou para mim, ela estava num quadro depressivo. Mas pastor, fica assim? Mas a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. E é para qualquer um. A Bíblia não especificou. A Bíblia falou a condição, não deis lugar ao diabo. Deu, entendeu? E aí, mas tudo tem tratamento. Graças a Deus a pessoa deve ter se livrado disso. Mas a pessoa disse para mim, falou assim, sabe, bispo, meu pastorado, assim, eu tive pensando bem. Eu cheguei a uma conclusão. Depressivo também, ele tira muitas conclusões. Falou assim, eu tive pensando e a conclusão foi essa, que a minha unção foi devido à necessidade da obra, sabe, assim, porque não tinha ninguém, assim, então eu fui ungido como pastor, mas eu acho que isso daí não veio de Deus, foi mais assim uma coisa, assim, sabe, não tem quem pôr, então põe ele, né? No caso era ela, mas eu disse, olha, eu também acho assim que não tinha quem pôr, Deus chamou Abraão. Não tinha quem fizesse, Deus chamou Moisés. Entendeu? Não tinha ninguém, Deus fez Adão. E assim vai a nossa vida, minha irmã. Você tem que se sentir honrado por aquilo que foi feito pela sua vida, pela oportunidade que Deus te dá. Não é? Agora você está olhando, o capeta aí senta do teu lado aí, quietinho lá no quarto, e fica falando um monte de besteira. E você mesmo. E daqui a pouco você está dando paz do Senhor para ele. Tudo que ele fala já virou regra na tua vida, você já está aceitando. Daqui a pouco você está abençoando o bicho. Nada disso. Aí outra coisa, mas amados, vejam bem que as pessoas elas costumam. E isso, amados, por que isso? Isso é proveniente de grandes perdas. Pessoas que sofreram traumas na vida, mas elas têm esse quadro e muitas vezes ele não é um quadro presente ativo. Ele é um quadro oculto. Mas sabe como que ele se expressa? No perfil e nas atitudes do dia a dia da pessoa. Aí você olha e fala assim, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. E pode estar ali um quadro depressivo incubado. Está ali. Então, as atitudes da pessoa, elas não são aquelas atitudes que se esperavam. Atitude normal, atitude de um cristão, atitude... Você pode ver que muitas vezes ela oscila, ela alterna. Está tentando vencer, certamente. Mas aquilo que foi traumático permanece. Aquilo que foi lá, é uma raiz de amargura que trouxe um quadro depressivo na vida da pessoa. E a pessoa luta por isso, mas a fonte está lá na raiz de amargura. Tem que perdoar. Tem que acabar com essa raiz maligna. Tem que liberar. Nós ministramos hoje lá na rádio. Quando não se perdoa, está se agarrado a pessoa. Está presa aquela pessoa, está presa aquela situação. Não é porque você eu não perdoo mesmo e está acabado. Você vai ficar preso naquela situação o resto da tua vida. E vai sofrer as consequências. Não é? E aí o quadro entra aí, no caso nosso aqui, depressivo. Existem culpas reais e também culpas